Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula, lembrando que é só repetindo o que foi dito na aula anterior, ontem via Google Meet, com alguns alunos, aliás, a grande maioria não participou, e aí nós vamos gravar aqui o que foi dito ontem, né, para que todos tenham conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho do nosso caderno e da temática inicial, tá certo? Bem, nosso caderno, né, o caderno de aprendizagem de vocês de língua inglesa, né, e tal como a grande maioria, quase todos os outros. No início tem aquelas apresentações de Secretaria de Estado e tudo mais, né? Tem as apresentações, tem lá também a descrição das aulas, né? Que serão, nessa primeira unidade, 18 aulas, dividido em 8 semanas, 2 aulas por semana, né? E tem mais ou menos o que você vai fazer, o que é que vai acontecer em cada aula ali, já descrito, né? E essas páginas são de 1 a 6, as primeiras 6 páginas. Nessas primeiras 6 páginas de apresentações, elas não têm numeração, tá certo? Então, a numeração do caderno de vocês só começa a partir da página 7 em diante, que começa com o número 1, tá certo? Então, quando a gente passar a atividade para vocês, estejam sempre atentos em olhar o número da página lá no rodapé, no final da página embaixo. Esse caderno de vocês, ele tem 4 trilhas, né? O de língua inglesa especificamente, né? Cada trilha traz unidade temática, discute sobre um tema, vai falar sobre um tema. É um material bem intuitivo, né? Ele é bem explicativo, então o estudante com um certo domínio de leitura, ele lendo ali, ele sabe o que vai fazer, tem todas as proposições ali. Está também escrito tanto em inglês quanto em português, a grande maioria das instruções, então é de fácil compreensão, tá certo? Então ele é um material bem intuitivo, é um material que depende muito da sua leitura, de você prestar atenção. É claro que nós vamos fazer algumas mudanças, algumas adaptações, até por conta do tempo, nós já estamos na segunda semana, né? Então estamos com mais ou menos uma semaninha de atraso, a gente vai ter que fazer algumas adaptações talvez algumas adições, né? Nessa primeira trilha, nesse primeiro tema, vai falar da língua inglesa e do papel globalizado no mundo, né? Então, o inglês como língua franca. Mas aí, basicamente, está falando só do Globish. Por isso que eu acrescentei para vocês 4 vídeos para falar um pouquinho para vocês dessa variação linguística da língua inglesa entre países, entre os diversos países que falam inglês. Lá tem 4 é, exemplos, tido basicamente como os 4 principais falantes, né? Quer dizer, não entre os 4, né? Porque você teria Canadá entre os principais falantes e também a Nova Zelândia, né? Que são países com um número razoável de habitantes. Mas aí tem um exemplo de um falante americano, um falante britânico, um falante sul-africano e um falante australiano, né? Esses videozinhos vão dar uma ajuda a vocês no trabalho que já foi posto lá, né? No Google Classroom, tá bom? É importante vocês salientar, né, para vocês que essas atividades e essas orientações, elas serão sempre postadas lá no Google Sala de Aula de vocês, no Google Classroom, tá? E respondidas por lá, preferencialmente por lá. Então, de início, se vocês estiverem com alguma dúvida, com algum problema, até que vocês podem procurar uma outra maneira, mas lá no Google Classroom é mais rápido, mais fácil, inclusive para o professor visualizar e ter certeza que você está acompanhando, né? Lembrando que essa questão da frequência de vocês principalmente pelas tarefas. A frequência de vocês é contada pelas tarefas realizadas, tá bom? Fique isso bem claro. Então, lá no Google Classroom, realize as tarefas por lá, responda por lá. De que maneira? Se não tiver o Google Forms, aquele formulário que você só clica e preenche e responde, né, você pode anexar, tem a parte lá abaixo da atividade de anexar, de botar comentários privados, então você responda por ali, tá certo? Que a atividade chega a resposta lá do mesmo jeito, tá? Então, todo o comentário que é feito, quando você clica lá em atribuir, ele chega para o professor já a notificação, tá? É bom que vocês também, desde já, acostumem, peguem o horário de vocês, desde a partir que nossas aulas começam a partir das 6h30, olhe qual é o horário e já vá direto para o Google Classroom. Então, já abra lá a disciplina do horário e veja se a atividade já está lá ou se é só você dar continuidade à atividade anterior, né? Que geralmente o professor sinaliza. O que eu postei ontem mesmo está sinalizado lá, que é para 2 aulas, tá? O conteúdo já é um pouquinho extenso, já prevendo essas 2 aulas, a de ontem e a de hoje, tá certo?
Agora nós vamos ver também algumas dicas importantes para você compreender textos, já que para vocês, terceiro ano, é basicamente todo o material de leitura textual. Tá? Isso nós já discutimos no início do ano letivo, mas foi lá no iniciozinho de 2020, né? Então, mais de um ano atrás, é claro que vocês já devem ter esquecido tudo isso. Então, vamos lá. Isso aí serve, esse que eu vou falar para você, serve para qualquer texto, né? Basicamente qualquer texto de qualquer disciplina, não somente língua inglesa, né? Então, não coloquei nada específico aqui de língua inglesa, né? Então, tá no geral mesmo. Então, algumas dicas para a compreensão de texto. A primeira coisa é você ler o título, ler o tema e refletir, né? Então, pensar no que você já sabe, o que você já conhece sobre o tema. Como vocês são alunos de terceiro ano, já tem uma boa gama de leitura, então dificilmente vai ter algum tema novo para vocês, algo que vocês nunca viram. Então, sempre que ler o tema, pensar sobre o que você sabe daquilo. Logo após, você lê o texto, do início ao fim, com toda a atenção, né? Dá uma paradinha e volta a pensar, né, aquelas hipóteses que você levantou no início do texto, né, aquilo que você pensou sobre o texto, se realmente se aquilo está dentro do texto, né, se aquele texto realmente fala sobre aquilo que você pensou. E algo que é muito bom é ver se o texto traz alguma coisa de novo, algo que você não sabia, alguma coisa que você não tinha conhecimento, tá? Depois disso, você volta a reler o texto, de preferência anotando os pontos principais, né? Por parágrafo, né? O ideal é que seja parágrafo a parágrafo, porque, como vocês sabem, cada parágrafo traz uma ideia, né? Então, quando vocês já estudaram muito isso em composição textual, em tecer um texto, cada parágrafo ele traz uma ideia específica ali, né? Aí vocês vão tentar descobrir dentro de cada parágrafo a ideia que cada um trouxe. Isso é muito importante. Outras questões importantes, talvez até mais importante do que esses pontos iniciais, é você ver o tipo de texto, né, e o gênero do texto. Então, o tipo do texto, se é descritivo, se é narrativo, se é expositivo, né, entre outros tipos, e o gênero. Por que isso? Porque cada tipo de texto ele tem uma característica, né? E cada gênero de texto também, dentro desses tipos de texto, ele tem as características também. Então, por exemplo, o quadrinho, a tirinha, então são gêneros muito próximos, né? Os HQs, né? Então, ele tem as características dele. Os artigos também têm as suas características. Então, dentro das subdivisões dos artigos, se é um artigo de opinião, se é um artigo científico, se é um artigo literário, né? Então, eles também têm as suas características, né? Os seus estilos. A charge, por exemplo, né? Então, você pode fazer um artigo de opinião, né? Sobre um determinado assunto e fazer uma charge sobre esse determinado assunto. A maneira que você vai fazer descrever no seu artigo de opinião é bem diferente da charge, né? A charge é algo sempre humorístico, né? E às vezes dá até certo alguns problemas, né? Recentemente, algum tempo atrás, se não me engano, acho que 2018 ou 2019, né, aquela questão do massacre que teve em Paris por conta da charge publicada por um jornal francês, o Charlie Hebdo, que é um jornal satírico francês muito famoso, né? Isso advém de uma concepção bem mais liberal da questão da opinião, né? Da liberdade de expressão do país, né? E a França vem sofrendo um bom tempo por conta disso, né? Até hoje a França sofre com alguns ataques terroristas, às vezes de pequenas proporções, mas por conta justamente dessa dita liberdade de expressão, né? Por conta dessas charges, principalmente publicada nesse jornal Charlie Hebdo, né? Aí também nós temos as fábulas, né? Então, fábulas, contos de fada, né? Que são gêneros próximos, mas cada qual tem as suas peculiaridades, né? Então, a fábula geralmente são animais, né? Apresenta animais com características humanas, né? Personificados, né? Como seres humanos e quase sempre dando uma lição de moral. O conto de fada também, às vezes, tem uma lição de moral, mas aí é mais baseado em romance, em reis e rainhas e tudo mais. Então, nos próprios contos, você já tem essas questões também da diferença entre eles, se é conto de fada, se é conto de terror e tudo mais, né? Então, crônicas, piadas e tudo mais. Muitas vezes também uma crônica fica muito próximo de um conto, né? Então, dependendo da questão do estilo do autor também, ela é muito próxima do conto, mas a crônica também tem as suas peculiaridades para ser classificada como crônica, né? E por aí vai nos gêneros textuais, na bula, né, biografia, novela, piada, relato, relatório e tudo mais. Então,
É importante você saber que cada gênero, geralmente, ele tem comunica alguma coisa, são coisas diferentes, eles servem para passar essas mensagens diferentes, né? Então, por exemplo, o que eu passo numa fábula, posso até passar numa crônica essa mesma mensagem, mas assim, a maneira vai ser completamente diferente. Ou talvez a fábula, dependendo da mensagem que eu queira, ela não sirva, não tenha a mesma funcionalidade do que uma crônica, né? Então, eu não posso usar uma fábula, por exemplo, uma maneira que se escreve fábula para fazer um relatório. Então, cada qual tem as suas peculiaridades. Outra coisa também que é muito importante é essa questão da fonte do veículo. Hoje em dia, ainda mais com essas questões de fake news, né? É muito importante a gente verificar a fonte e verificar o veículo daquelas informações. É algo muito, muito, muito importante, né? E mesmo assim, até nos veículos dito como fontes confiáveis e fontes oficiais, né? Ainda tem a questão ainda da ideologia, né? Que dependendo desse veículo, ele vai noticiar, passar aquela notícia de maneira diferente. Muitas vezes, se você for ver uma notícia veiculada, por exemplo, pelos jornais da Globo, né? Pelo do SBT, da Band ou da Record, das TV aberta, da TV Cultura, vocês vão ver que a mesma notícia muitas vezes são dadas de maneiras completamente diferentes, né? Completamente opostas. Então, pela questão de ética mesmo e outras até processuais, tudo veiculado ali quase sempre é verdade, agora só que escolhe determinados pontos do que se diz como verdade para noticiar o fato, né? Então isso é muito relativo nessas questões de ideologia também, tá?